Oi, amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. Vamos compartilhar com vocês mais uma decoração e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês também a montagem desse bolo, tá? Esse bolo que a gente vai preparar hoje é um bolo de aro 17 centímetros de diâmetro. Eu estou utilizando eu assei na forma de 10 de altura, né? Essa massa que eu vou utilizar é uma massa pão de ló, tá, gente? Aquele pão de ló com apenas 3 ingredientes: ovos, açúcar e farinha de trigo, tá? E olha que massa lindona e maravilhosa que dá, gente. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês do recheio que a gente vai usar nesse bolo, tá? E também dessa massa, tá bom? A forma que eu vou utilizar para montar esse bolo, ela é uma forma alta, gente. Se eu não me engano, eu acho que ela tem 20 de altura. Acho que não é 20, acho que é 15 de altura, né? É uma forma alta, mas eu não asso o bolo nesse tipo de forma alta assim, tá? Porém, sendo essa massa aqui, até dá para assar nessa forma alta, tá? Mas eu sempre uso no máximo aí a de 10 de altura. Estou utilizando aí o nivelador para cortar nossas massas e a gente vai fazer aí 4 discos de massa e vão dar 4 discos de massa bem bom, tá, gente? E essa massa, ela é uma massa maravilhosa para você estar usando, né? Uma massa neutra para você estar usando com qualquer tipo de recheio aí, tá? E como ela é uma massa que ela não leva leite, então dá para usar até em quem tem, para clientes que têm intolerância à lactose, né? Pessoas que não podem consumir lactose, porque ela não vai margarina e também não vai leite, tá bom? Bom, feito tudo isso, fizemos os discos de massas aí, né? E a gente vai rechear o nosso bolo agora. E para rechear o bolo, eu vou usar essa mousse de morango que tem aqui no canal, tá, gente? É maravilhosa essa mousse, ela leva nata, leva leite em pó, leite condensado e chantilly, tá? É um recheio frio super maravilhoso que vocês podem usar tanto com fruta fresca como, né, pode acrescentar aí chocolate branco, chocolate preto, o que vocês quiserem aí para até mesmo granulado, né, para tá dando uma textura aí nesse misturar uma geleia também ou morango fresco para dar uma textura nesse recheio. No meu caso, eu coloquei 150 gramas de chocolate amaro, tá? Agora a gente vai fazer a montagem aí, tá? E esse recheio eu vou dividir em 3 quantidades, tá? Follow me out down to the bay. Forget all the worries when you're with me. Vou dividir o recheio em 3 porções e se você quiser, você pode colocar sua forma em cima da balancinha, pesa o total do recheio, né? Divide ele por 3 ou por 2, a quantidade de camada que você quer. E aí você coloca a forma em cima de uma balancinha e já vai colocando o recheio pesando aí para você colocar a mesma quantidade igual em todas as camadas, tá? Quando a gente já tem um pouquinho de experiência, a gente já coloca meio no olho mesmo, mas para quem gosta de tudo pesadinho, fica essa dica aí. To have you anchor our hearts and give us a fresh start. Wilderness, we've come for you. We'll misbehave. Stay up till late. Share our secrets as we let go. Aí eu falei para vocês os ingredientes que ele leva. Aqui também vocês podem utilizar pó para sobremesa de morango ou vocês podem utilizar também o tang, tá? O suco de sabor de morango, não precisa ser exatamente tang. No vídeo que eu vou deixar para vocês, eu ensino essas opções aí para vocês estarem fazendo esse recheio. É um recheio maravilhoso porque ele já é bem gelado, né? Então já dá para montar o bolo e deixando descansar apenas uns 20 minutos no freezer, né? Ou uma horinha de geladeira, o bolo já está pronto para vocês decorarem. Então é um recheio muito maravilhoso e dá para vocês fazerem em outro sabor, outra versão de sabor também, tá? Pode fazer de maracujá, pode fazer de limão.
bolinho pronto, levar para o freezer por 20 minutos. Depois do meu bolinho descansar 20 minutos, agora a gente vai decorar esse bolo. Vocês vão ver que lindo que vai ficar essa decoração. Eu vou utilizar aí a cobertura em chantininho, pode ser com cobertura de chantilly também, ou vocês podem até reproduzir em ganache, tá, gente? Aquela cobertura de ganache que eu ensino aqui no canal também para vocês, tá? Vou fazer a cobertura aí com o chantilly branco e depois a gente vai trabalhar com rosa, tá? Mas uma única cor de rosa e um único bico. Eu só vou utilizar um outro biquinho ali só para fazer um detalhezinho, mas com um único bico a gente vai decorar praticamente o bolo todo aqui, tá? Então prestem atenção. Vocês viram que eu não fiz pré-selagem no bolo e eu tô trabalhando dessa maneira e tá super funcionando, gente. Vem aí, ó, com uma espátula, antes de alisar o bolo, vocês façam todo o assentamento. Isso vai evitar o bolo de vocês criar bolha de ar ou então até mesmo ficar trazendo farelinho pra cima, tá? Dessa maneira a gente pula a etapa de ter que tá fazendo aí a pré-cobertura no bolo, né? E a gente tem aí um bolo bem, uma cobertura bem assentada que não vai fazer bolha de ar quando a gente for espatular o bolo. Anchor our hearts and give us a fresh start. Wilderness, we've come for you. Vou deixar o bolo bem quinadinho, bem certinho, e vocês vão perceber aí no vídeo que eu não tive dificuldade nenhuma para deixar esse bolo liso se eu quisesse trabalhar com ele liso, tá? Porém, o que acontece? Eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade em deixar um bolo liso, então a gente vai fazer um acabamento aqui, ó, com pincel para vocês estarem reproduzindo esse tipo de bolo que é tendência, está super em alta, gente. E não tem mais essa regra de muita informação no único bolo. A tendência 2025 está em alta os vintage cake, né? Com fita de cetim, com mistura de flores, com os dois juntos, colorido, só de uma cor, com glitter. Então, é a tendência aí para vocês estarem trabalhando aí, né, de bolo para 2025, tá, gente? Quanto mais informação, então não adianta ter pessoas que vão vir nos vídeos e vão criticar, muita informação no único bolo. Agora, quanto mais informação é o que mais estão pedindo, né? É claro que tem aquele cliente que gosta, né, daqueles bolos mais minimalista, né? Mas tem cliente que gosta de seguir a tendência, tá? Então, aí, ó, passei o pincel em todo o nosso bolo e vocês vão ver que a gente consegue fazer um vintage cake tendo textura no bolo, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em deixar o bolo bem lisinho, tá? Usei o bico número 20 ali, fiz as marcações com esse cortador, pode ser um copinho, uma tampinha de um tapué, qualquer coisa aí para vocês só fazerem a marcação metade, né? Ali, ó, para vocês virem ter uma guia e vir fazendo direitinho, tá? O rosa que eu utilizei aí foi o rosa fucsia da Mago, tá? Eu usei uma tonalidade mais clara e depois eu vou dar uma subida na tonalidade aí, tá? E vocês vão ver que lindo que vai ficar. Então, só precisa estar aí com o chantininho ou o chantilly bem hidratadinho naquele ponto que não fica poroso, né? E aí, fazendo o acabamento, tá? No rodapé do nosso bolo, eu estou fazendo aquele trabalho de bico, né? Que a gente vai fazendo, dando uma viradinha e voltando o bico, né? Aí a gente vai fazer umas rosetinhas. Eu subi um pouquinho da tonalidade com o rosa e coloquei um pouquinho de vermelho para me dar essa tonalidade de rosa aí, tá? Então, fiz as rosetinhas ali, ó, na parte de cima, agora faço nessa parte aí também. E se vocês quiserem aplicar pérola também aqui nesse bolo, vocês também podem aplicar pérola, tá? Aplique uma pérola que vai combinar com a cor aí, até mesmo o perolado mesmo. E tá tudo certo, gente, porque o importante é combinar e ter... não importa que tenha, já tem trabalho de bico, tem fita de cetim, tem flores. O importante é manter a delicadeza do bolo, tá? Então, aí eu com o bico folha, aquele biquinho, né, com boquinha de, tipo boquinha de pato, o pequenininho, eu tingi com o corante verde menta e fiz as florzinhas aí, tá?
Olha só que riqueza que tá ficando esse bolinho, gente. Então, não se preocupe que não vai ficar bonito vocês fazerem a textura no bolo para trabalhar com o bico, fazer estilo vintage, que combina assim, gente. Olha que lindo que fica. E aí eu tô mostrando para vocês como é simples fazer o laço. Vocês vão cortar a fita do tamanho que vocês querem deixar o laço de vocês, né? E aí é só fazer o lacinho assim, gente, ó, simples e fácil, não precisa ficar dando aquela montoeira de volta, né? Para quem sabe fazer aqueles laços mais bonito, fica legal, mas para quem não sabe, assim, fica muito bonito também e tá tudo certo, né? Não vão deixar de fazer aí porque você não sabe fazer aquele laço todo manobrado lá, porque desse jeito fica lindo também. Aí eu estou finalizando com um pó pérola para deixar ainda mais delicado o nosso bolo, gente. E olha só, gente, que delicadeza que ficou esse bolo. Eu quero que vocês comentem bastante aqui abaixo o que vocês acharam desse trabalho, se você vai reproduzir, se você reproduzir, não esquece de postar lá no Instagram e me marcar para mim estar me mencionar lá no Instagram para mim estar repostando o seu trabalhinho lá no meu Instagram, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar o vídeo se vocês gostaram. E se você não é inscrito, se inscrever aqui no canal. Esse bolo ele pesou 2 quilos, gente, por incrível que pareça, 2,20 kg. E o valor sugerido de venda para ele, gente, aqui seria de R$ 190, tá bom? Isso é opcional. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!